A Constituição é a Carta Magna do país. Estão ali escritos todos os procedimentos, regras, normas, autorizações e proibições pelas quais seguiam um Estado e sua população, como se organiza o governo, como os governantes são eleitos, como deve funcionar o sistema educacional e de que maneira os grupos e associações podem se expressar coletivamente, como o trabalho deve ser remunerado, que direitos e deveres os indivíduos têm, enfim. Em cada um de seus capítulos, encontramos o mapa que nos orienta sobre o que podemos e o que devemos, ou o que não podemos ou não devemos fazer. As constituições refletem os diferentes países e os diferentes momentos da vida de cada um deles. Por isso, não são iguais. O que está escrito ali é fruto de muitas negociações, disputas e votações. Quando uma Constituição é elaborada, as propostas vencedoras, entre as muitas apresentadas, passam a regular a vida do país. E por isso, é o documento mais importante daqueles que regem a comunidade política e a sociedade. A Constituição de 1988 foi o coroamento do fim do regime autoritário, mais conhecido como regime militar. Vamos acompanhar agora as Constituições brasileiras, começando pela Constituição de 1824. Primeira Constituição brasileira, ortogada por Dom Pedro I. Os escravos, que eram uma parte importante da população, estavam excluídos de seus dispositivos. Não eram, portanto, cidadãos. Embora a adoção de uma Constituição tenha representado um avanço tanto em termos de organização e definição do Estado, quanto em termos de direitos individuais, na prática, sua aplicação foi relativa. A Constituição de 1891. A primeira Constituição republicana, promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte, garantiu o voto direto universal, declarando eleitores todos os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, com exceção de analfabetos, mendigos e praças militares. Não mencionava as mulheres, mas elas estavam implicamente impedidas de votar. A Constituição de 1891 também instituiu a separação entre Estado e Igreja e a liberdade de culto. A Constituição de 1934 foi igualmente promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte, assemelhava-se à Constituição de 1891, mas fazia algumas mudanças e instituiu o voto secreto e o voto feminino. Também tratou dos direitos sociais, dispondo sobre a legislação trabalhista, estabelecendo um ensino primário, gratuito e a frequência obrigatória. A Carta de 1987, ortogada por Getúlio Vargas, em 10 de dezembro, mesmo dia em que foi fechado o Congresso Nacional, tinha conteúdo autoritário e centralizador. Suspendeu as liberdades civis, mas manteve os direitos sociais. Constituição de 1946, promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte, representou o retorno das liberdades civis e estabeleceu direitos e obrigação de votar para todos os brasileiros analfabetizados maiores de 18 anos, de ambos os sexos. Constituição de 1967. Aprovada pelo Congresso por iniciativa do governo Castelo Branco, incorporou a legislação emitida a partir de 1964, que ampliava os poderes executivos, mas deixou que de fora os dispositivos excepcionais que poderiam permitir novas cassações de mandatos ou perda de direitos políticos. E por último, a Constituição de 1988, promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte e chamada de Constituição Cidadã, representou não só o retorno dos direitos civis e políticos, como também a extensão dos direitos sociais.